rapidamente uma ideia sobre mais um dos testemunhos do nome que eu entendo ser, o nome do Messias, né? E aqui, primeiramente, trazendo também a ideia da chuva, quando a chuva vai cair, né? A chuva, aquela que, o que é a chuva? É o Quechuã, né? Que é a água, as palavras que salvam, né? As águas que salvam, relacionada ao nome dele, ao caráter dele, que caem do céu, certo? E quando, cada vez que se aproxima a tempestade, né, que é o evento alegórico que imprime na nossa criação a manifestação do Altíssimo, né, lá de cima, se transformando em carne, né, e habitando entre nós, né, cada vez que a gente vê uma tempestade, a gente pode resgatar essa ideia. A tempestade, na verdade, imprime essa ideia, tá? Porque o raio é justamente o que anuncia a tormenta, né? Mas o que é o raio? O raio é poder e luz incontemplável, portanto a gente não pode olhar diretamente para ele, que nos cega, né? A densidade e a intensidade de luz e também de poder, no sentido da própria força física que ele tem e da temperatura, enfim, né? Elevadíssima, né? De mais de 3.000 graus, certo? E a intensidade de luz, tanto é que a gente não tem a capacidade de contemplar ela diretamente, assim como o Sol também não, né? Que pode nos cegar. Esse poder e luz incontemplável, né? Que desce do Chamaim, a porta das águas, o céu, né? Até a terra, é exatamente a manifestação da vinda do Messias, né? A vinda do Messias que veio em nome dele, né? Em nome dele, desceu até a Terra, e esse poder e luz que incontemplável, né, que antes a gente não poderia nem sequer fitar, né, a gente não pode estar na presença dele e nem olhar para ele, senão a gente morreria, certo? É o desejo que Moisés tinha, por exemplo, e ele falou para Moisés, né, não, tu não pode me ver nessa condição que tu tá, né? Aí ele apenas passou lá e cobriu ele com as mãos, né? Claro que de uma maneira alegoria física, porque o Criador é espírito, né? Ele demonstrou apenas por noção de grandeza para que Moisés pudesse enxergar. Moisés é a geração dos eventos físicos, né? Eles tinham que enxergar, ver para crer, certo? Por isso o Criador se manifestou de uma maneira física, mas que não reflete a sua verdadeira essência, né? E da mesma maneira foi o Messias, né? Ele virou um ser humano em carne, né? Mas é claro que aquilo ali não era a plenitude dele, mas era uma forma dele, um espelho dele, de maneira que nós, humanos caídos, pudéssemos contemplar. E foi o que aconteceu, né? Mas quando a gente presta atenção no raio, a gente vê que quando ele cai, ele emite esse som aqui, um som muito parecido com isso, tá? Não foi isso que o Messias veio fazer, não é isso que ele significou. Ele veio em nome desse nome aqui, do som do raio. Ele também tinha poder e luz incontemplável, mas que se tornou contemplável, visível, para que ele pudesse testemunhar diante de nós e também cumprir o sacrifício, né? Ele desceu do céu até a terra, é o pão que desceu do céu, tá? É a luz do Criador e o poder dele que passaram a ser contempláveis na nossa frente, tá? O que ele fez, ou seja, as coisas que ecoaram, que repercutiram a partir dele, né? A gente pode chamar de trovão, que é o som, é o eco desse raio que cai, né? Então, o trovão, o eco dele, nada mais é do que o anúncio do raio que caiu se propagando pelo ar, né? Pelo espírito. E se vocês forem prestar atenção, quando o trovão ecoa, depois desse som aqui, quando o trovão ecoa, ele faz um som muito parecido com esse, né? Que lembra o Ruha, né? Que lembra também aquilo que a pomba vocaliza, certo? Isso é o eco, ou seja, a repercussão, o desdobramento disso aqui que aconteceu, tá? Primeiramente, certo? E aí depois sim, né? Aí após esses eventos aqui e o eco, né? O que ecoou com a vinda dele, né? Com o raio que caiu do céu até a terra, a gente tem
as águas, né? O som da chuva, certo? O som de águas caindo, né? As águas que vêm do céu e caem sobre a terra e sobre o mar, certo? Porque o Criador é justo, ele faz as águas caírem tanto sobre justos e injustos, sobre a terra, que é a figura dos justos, aqueles que se elevaram das águas, né? A figura de Israel, a Israel verdadeira, mas também faz as águas caírem sobre os mares, sobre os povos, multidões, nações e línguas, sobre os gentios. E aqui eu estou me referindo sobre os gentios espirituais, né? Por quê? Para que pudesse haver juízo, certo? Porque os testemunhos têm que ser dado a todos, né? Devem ser dados a todos, né? Para que possam ser julgados, certo? Tanto os justos estão ouvindo as palavras dele, como aqueles que serão desfiados também estão ouvindo. Senão não poderia haver condenação, certo? Então, quando ele nos disse, o Messias nos ensinou que o Criador envia a chuva sobre bons e sobre maus, é disso que ele está falando. Né? Todos terão a possibilidade de receberem a água dele, de estarem sob a chuva, para poder tomar a decisão. Mas vejam se é possível entender, compreender isso, tá? A manifestação do Messias na Terra é o poder e luz incontemplável do Criador que desceu de lá até nós, tá? E ele veio em nome dele, em nome desse som aqui que o próprio raio faz e testemunha, tá? As ações dele ecoaram pela nossa existência até hoje, né? Propagando pelo espírito, pelo ar, tá? Tudo que ele fez ecoa até hoje através disso aqui, ó, que foi o que ele nos deixou, né? A partir do momento que a manifestação dele física e terrena que terminou, ele nos disse que ia deixar o Consolador. O Consolador é o entendimento, é o espírito dele, é o que vem imediatamente depois, que representa o eco, o desdobramento da vinda dele ao mundo, certo? E o desdobramento, né, é apenas o anúncio, né, lá pelos 12, né, lembra da passagem de Atos, né, é apenas o desdobramento, é o início, né, que viria trazer as bênçãos, as palavras, né, tanto sobre bons como maus também, as palavras e o anúncio da salvação, as águas que salvam, né, que é justamente a chuva caindo, tanto as antecipadas, né, a temporã, como a serôdia, que a gente está recebendo exatamente agora. Nós estamos, na verdade, exatamente sob a chuva, nesse exato momento. As chuvas serôdia, as chuvas atrasadas, as chuvas tardias, né, que vão complementar a colheita dos cereais, né, vão terminar de amadurecer, né, vamos dizer assim, concluir o amadurecimento dos cereais, né, para deixá-los prontos para a colheita, certo? Então aqui está a tempestade anunciando imprimindo nos céus a manifestação que aponta diretamente para a vinda dele, a manifestação do Messias na Terra, tá? E as vocalizações, os sons que esses eventos da natureza emitem, eles apontam para o nome do Messias. E esses sons não podem ser manipulados, nem mesmo os eventos da natureza, né? Não podem ser manipulados ou interferidos pelo homem, certo? O homem não tem condição nenhuma de dominar um raio e o trovão. Então, ao contrário da Bíblia, que é coletânea romana, por exemplo, né, e que foi mexida e revirada por homens ao longo da história, essa que tem zíper, e que alguns blasfemos dizem ser a palavra de Deus, né, botando esse livro no lugar do Messias, que é a verdadeira palavra do Criador. Ao contrário da Bíblia, né, isso aqui não pode ser manipulado pelo homem, não pode ser blasfemado, né? Então, portanto, esses testemunhos permanecem intocáveis desde o início da criação. Então, eu penso estar aqui eu penso ser
a pista mais correta para a gente seguir em busca da verdade, né? Essas coisas aqui é que estão intocáveis, né? E não o que teólogos, entre aspas, né? O que pastores, entre aspas, aí falam, né? Porque isso são homens, né? Esses bebem de corrupção. E aqui esses testemunhos, tanto também como do sol, da lua, das estrelas, dos animais, certo? Das árvores, esses estão intocáveis. Esse o homem não consegue manipular e mudar. Então, eu penso que meditem sobre isso, tá? E vejam se vocês também conseguem enxergar esses sons na sequência da tempestade e entender o que eu tentei dizer aqui. O raio como manifestação, então, daquela luz incontemplável descendo até o céu. O Ru como o eco do trovão, aquilo que é o desdobramento da vinda dele. E o som das águas que caem, né? Que ele nos deixou a partir do Espírito, tá? As águas que salvam, certo? É um testemunho do nome completo do Messias, né? Iniciado pelo nome do ser, claro, do Pai, porque afinal de contas ele veio em nome dele, e os desdobramentos, né? A sequência que nos conecta à salvação.